Aqui está o BYD Dolphin do teste de longa duração, o nosso teste de 100 mil quilômetros. Chegou a hora de atualizar a situação desse carro no nosso teste e explicar por que este está sendo não um dos testes mais difíceis da história, mas talvez um dos mais complicados da última década. Esse daqui é o longa duração e esse aqui é um resumo de tudo que aconteceu com o BYD Dolphin nos últimos meses e que nós já contamos na revista e no site, na seção longa duração. Então não deixe de se inscrever aqui no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo e tão importante quanto é que você assine o conteúdo da Quatro Rodas apontando seu celular para esse QR Code e clicando no sininho aqui na descrição do vídeo para você ter acesso ao site sem bloqueio e também receber na sua casa a edição mensal da Quatro Rodas. Eu acho que não fazia sentido falar sobre esse carro sem ter muito o que contar sobre os serviços prestados pela BYD. E neste momento esse carro já fez 2 alinhamentos e uma revisão, porque o BYD Dolphin só faz revisões a cada 20 mil quilômetros, mas você tem que fazer os alinhamentos e balanceamentos e o rodízio dos pneus a cada 12 mil quilômetros. E esse carro está agora indo para os seus 25 mil quilômetros. E o maior problema que nós estamos enfrentando na utilização desse carro não é o carro em si, mas a forma como ele interage com a nossa rotina e com o ecossistema automotivo, o ecossistema necessário para você rodar com um carro elétrico. Mas antes de detalhar isso, eu preciso, na verdade, falar sobre o carro e nossa percepção e os fatos que ocorreram nos últimos meses com ele. E esse carro, inclusive, tem algumas marcas da vida. Essa marca aqui no para-choque, quase na moldura da caixa de roda, foi um motoqueiro que foi fechado por um carro que estava andando em paralelo, jogou para cima do nosso para tentar desviar e acabou batendo aqui. Ele não se machucou, mas acabou indo atrás do outro carro e não sabemos o que aconteceu depois. E esse reparo, nós já conseguimos orçar um valor entre 500 e R$1.000 num serviço fora das concessionárias. Nas concessionárias ficaria ao redor dos 2.000. E ainda tem uma outra marca aqui de arranhão numa parede. Esses vértices do Dolphin, por prolongar um tanto a dianteira, estão se mostrando um tanto vulneráveis. Mas enfim, fora isso, esse carro não teve nenhuma peça substituída nesse período que está conosco, mas não é por isso também que ele é perfeito. Tem algumas coisas a serem citadas. Estou mostrando aqui a lateral do carro, mas o assunto mesmo são os pneus, principalmente esses aqui da frente. Acontece que esse par de pneus dianteiro, esse aqui e o do outro lado, já vieram nessa posição e rodaram aqui na frente no início 12 mil quilômetros. Esse pneu, no nosso acompanhamento, né, de desgaste dos pneus, de posição deles, eles vieram com um sulco de 5,7 milímetros. Depois de 12 mil quilômetros, esse pneu já estava com 2,7 milímetros. Ele teve 4 milímetros do seu sulco consumido em apenas 12 mil quilômetros. É bastante coisa, ele praticamente chegou na minha vida. E o mais curioso é que os 12 mil quilômetros seguintes, esse par dianteiro foi lá para a traseira, por conta do rodízio, e lá na traseira praticamente não teve desgaste. Assim como os pneus que estavam lá na traseira vieram aqui para frente para ter o seu primeiro desgaste. E o que acontece agora é que após esse segundo rodízio, os pneus estão com o desgaste totalmente equilibrado. Então, muito provavelmente, nós teremos que trocar esse par dianteiro lá nos 36 mil quilômetros, por volta disso, por conta do desgaste, por chegar no limite do TWI. E aí nós poderemos dizer se a culpa disso é dos pneus, do fato de ser elétrico, porque assim, esse aqui é um pneu convencional, nessa medida que é um 9560 R16, mas não é um pneu de carro elétrico, não tem a preparação para um carro elétrico. É um pneu bom, com baixo ruído, com uma resistência ao atrito aparentemente boa, silencioso, com boa aderência no molhado, mas não é específico para carro elétrico. E o que acontece? Carro elétrico, ele lida com mais torque, né, imediato, ainda que nós
praticamente sempre utilizemos o modo eco, mas ele também tem que lidar com uma força contrária de regeneração. Ainda que a regeneração nos carros da BYD não costume ser tão intensa como em outros carros elétricos. Talvez por isso eles tenham até escolhido um pneu mais convencional para esse carro. Mas, enfim, tanto eu quanto o Léo, nosso piloto de testes, nós estamos nos especializando em carros elétricos e híbridos. E alguns colegas nossos trabalham em fábricas de ônibus elétricos. E pela experiência deles, os elétricos consomem muito mais pneu, sim, principalmente os ônibus. Chega a reduzir a 1/8 da durabilidade normal dos pneus nos mesmos eixos, né, com o motor diesel na comparação com o elétrico. E aí quando o pneu não está preparado para esse contexto diferente, ele pode ser penalizado. Então é bem provável também que os próximos pneus que nós compraremos para esse carro ou sejam voltados para o uso de carro elétrico ou sejam pelo menos diferentes para nós entendermos como é o desempenho deles na comparação com esse Shaoyang que vem de fábrica. Então é fundamental que o consumo dos pneus, o gasto com pneus, seja considerado no custo de uso de um carro elétrico. Aliás, falando em custo, o serviço de alinhamento, balanceamento e rodízio, o primeiro foi feito na Daruge, perto do aeroporto de Congonhas. Custou R$350. E o segundo, aos 24 mil quilômetros, foi feito na HWB, na Vila Leopoldina, Lapa, naquela região ali, e custou R$250. Quer dizer que ao longo de um ano e 25 mil quilômetros nós só gastamos R$600 com as manutenções que deveriam ser feitas, mais R$60 para consertar o pneu que agora está no dianteiro direito, que teve um furo e a gente fez a vulcanização. Então R$660 foi o que gastamos, porque as revisões são gratuitas. No pacote, né, da compra desse carro, as revisões são gratuitas por 5 anos. Quando esse carro chegou para a nossa frota, eu cheguei a falar sobre algumas questões no manual do carro que deixavam dúvidas, pareciam incorretas e de fato estavam, sobre garantia e alguns outros pontos ali. E nós descobrimos outra. Havia a indicação de uma verificação de capacidade e calibração da bateria a cada 70 mil quilômetros ou 6 meses. São intervalos muito grandes, né? Mas quando o carro fez 6 meses, nós levamos ele na BYD Denigris, lá em Santo André. Enfim, esse serviço só deu certo na terceira marcação, porque na primeira não tinha sistema, na segunda o técnico não estava lá, então fomos na terceira. E chegando lá, o técnico nos falou conosco, nos questionou se havia alguma indicação de pane na bateria, algum defeito, se a bateria estava descarregando muito de um dia para o outro, e nós dissemos que não. Só estávamos ali porque o manual do carro indicava esse serviço de calibração. E aí ele disse que isso não era necessário, que isso, se for necessário, seria feito na revisão de 20 mil quilômetros. E um outro técnico também chegou para nós e falou que o manual do carro estava sendo atualizado e essa era uma das coisas que iriam retirar. E ficou por isso. Aguardamos então a revisão. Só que a revisão de 20 mil quilômetros nós tivemos que fazer aos 16.500 quilômetros por causa do prazo de 12 meses. Havia uma programação de rodagem que nós não conseguimos cumprir antes disso. E aí também aconteceria a virada do ano, seria um problema aguardar o início de 2025 para isso. Então, fizemos a revisão aos 16.500, foi de graça. Essa primeira revisão é só uma verificação dos sistemas gerais do carro, suspensão, freio, troca do filtro de cabine, que está incluso nesse plano de revisão, e também estaria incluso o rodízio dos pneus. Só que nós não fizemos, porque havia sido feito esse serviço aos 12 mil quilômetros. E isso é uma das incoerências, né? Porque você tem que fazer a revisão, o alinhamento e o rodízio dos pneus a cada 12 mil, e a revisão acontece a cada 20 mil, então elas só vão se encontrar aos 60 e 120 mil quilômetros. Então, é um baita negócio para a BYD ou um baita negócio para quem esquece de olhar o manual para perceber que é preciso fazer o rodízio e o alinhamento a cada 12 mil quilômetros. Aliás, aos 12 mil a gente nem precisou alinhar, eles nem marcaram, não teve mudança na marcação da posição porque o carro ainda estava alinhado.
Só foi alinhado mesmo aos 24 mil quilômetros. E até onde nós sabemos, não foi feita calibração de bateria, nem verificação de capacidade, mas enfim. Foi feita atualização dos sistemas eletrônicos da central multimídia, e isso foi bom porque chegou um momento que o carro, a central, parou de se comunicar com Android Auto e Apple CarPlay, e também havia uma desconexão sucessiva do Android Auto. Então nenhum dos dois sistemas estava funcionando bem, seja sem fio, seja com fio. E essa atualização foi boa que corrigiu esse problema. Mas ainda tem uma outra questão na central multimídia que eu preciso te mostrar lá dentro. Então vamos lá. Tem uma coisa muito ruim na experiência de uso desse carro, que é a falta de confiança na autonomia que ele indica. Acontece que aqui no quadro instrumentos ele sempre vai mostrar uma autonomia baseada em uma projeção de que com uma carga completa esse carro percorre 405 km. Isso daria algo como um consumo de 9 kWh para cada 100 km rodados, e não dá para alcançar isso. Numa condução bem econômica na cidade você consegue uns 10, 10,5, com ar desligado e toda aquela coisa toda, aquela concessão toda. Mas você não consegue uma projeção de autonomia baseada na sua condução, na forma como você está dirigindo em um período anterior. Eu consigo saber que nos últimos 50 km eu gastei, por exemplo, aqui 14 kWh, e consigo também ver aqui no indicador o consumo total médio para cada 100 km rodados e o tempo de condução e a velocidade só. Mas existe essa função no Dolphin. Ela fica, na verdade, ela deveria ficar aqui, na tela de configuração do veículo, embaixo do modo de direção e frenagem. Teria aqui o modo de autonomia dinâmico ou fixo, algo assim. E eu até cheguei a procurar um vendedor da BYD e ele me disse, não, deveria ter e não tem. Eu não estava maluco. Outro BYD que nós testamos antes, da própria fábrica, tinha esse controle. Os outros BYD também têm esse controle, o Dolphin Mini tem esse controle. E ele não fica em nenhuma outra tela, eu consigo mudar a regeneração, definir a hora que vai carregar, mas nada. Fica nessa, e ele está sempre trabalhando com a média de 405 km por hora. Eu questionei a BYD quando percebi isso, mas a resposta nunca veio. Da assessoria, no caso, nunca veio. Então a gente tem que andar com o carro meio que atento a quanto nós estamos consumindo e em função dos 45, quase 45 kWh de capacidade que essa bateria tem. E isso, ao mesmo tempo que você está dirigindo e tentando se programar para fazer uma parada de recarga, é chato. Agora mesmo, eu estou com 51%, ele está indicando que eu vou conseguir rodar 207 km, mas o que se consegue com um Dolphin como esse aqui, rodando na cidade, é coisa de 360 km. Em estrada eu já consegui 320, de São Paulo até Ribeirão Preto. E no nosso desafio de autonomia, a autonomia dele ficou nos 280 km, que é também devido à condição de rodovia e aceleração e topografia, enfim. É preciso trabalhar com todos esses cenários para você conseguir fazer uma projeção de autonomia sem depender do carro. E tem uma outra coisa do uso do carro que diz respeito ao ar-condicionado dele. Já falei aqui que ele não tem dual zone, ele controla dos dois lados, mas é sempre a mesma temperatura. Mas esse carro, ele, antes de mais nada, ele desembaça o para-brisa, primeiro do lado do carona e depois do lado do motorista. Porque o ar-condicionado gela mais do lado do carona do que do lado do motorista. E a gente até questionou a BYD, a Daruja, onde nós fizemos o primeiro serviço de alinhamento, sobre isso. Principalmente se referindo ao desembaçador, porque também é uma questão de segurança, né? Se o carro embaça, você precisa enxergar, e o motorista é a prioridade. Mas eles falaram, não, é característica do carro, é assim mesmo, e tá tudo bem, tá normal. Então isso me leva a crer que quem tem um BYD Dolphin como esse aqui, que desembaça por igual ou primeiro do motorista, tá com defeito. Esse aqui é o que é o normal. E não é surpresa para ninguém que essas partes claras do acabamento estejam encardindo, tá ficando sujo.
principalmente essa parte aqui da prateleirinha, desse porta-objetos aqui em cima. Essa metade está mais suja do que essa. A área de contato com o ombro aqui na porta está mais suja. O banco do motorista tem uma tonalidade diferente desse aqui, então a gente tem que fazer um controle aqui para ficar sempre limpando, para não ficar encardido para sempre. Mas eu preferi que deixasse assim, para ficar bem visível nesse primeiro vídeo como que é delicado ter que lidar com um banco e acabamento tão claro assim, né? Tem um negócio aqui interessante para mostrar, olha só. Tá dando uma pancada quando fecha. Eu vou botar o traseiro agora. Normal. Mas isso aqui dá uma pancada. Aqui nesse momento aqui dá pra ver. Pera aí, mais um pouco pra cima. Tem um jogo no vidro. É uma coisa a ser verificada na concessionária. Enfim, vamos lá. Porque tenho o que falar sobre esse carro, porque pelo tanto que eu reclamei dessa suspensão dele, por conta de curso, pela movimentação que ela faz, ela é firme para absorver coisa, mas macia quando passa uma irregularidade, mas ao mesmo tempo tem pouco curso para passar uma lombada. É nesse cenário que ela transita. Mas nesse tempo todo não tem barulho de suspensão, não tem barulho de folga, nada. Tá suportando muito bem. Embora não tenha adaptação para o Brasil, ela tá suportando o Brasil muito bem. Agora, sobre o nosso convívio com esse carro, o grande problema vem sendo adaptar ele à nossa rotina. Basicamente, ao longo da semana, um carro de longa duração serve para irmos a algum evento, seja em São Paulo, seja no interior, um evento de lançamento, ou para ir para Limeira, onde fica a nossa pista de testes e onde nós fazemos boa parte dos vídeos e fotos. E também para fazer foto no interior de São Paulo mesmo, para sair desse trânsito de São Paulo para produzir algum material. E para Limeira, servindo, né, como um carro de apoio, é uma viagem de ida 140 km, uma de volta mais 140 e chegamos a uns 280 km, que é o que esse carro faz em estrada quando ele está sendo usado como um carro normal, digamos assim. Foi até o que ele conseguiu no nosso teste de autonomia, né? Quando você mantém uma velocidade de estrada sem qualquer preocupação em andar uma velocidade abaixo para estender a autonomia. 280 é um número bom, é um número de metro, é um número bom para você trabalhar na sua projeção de autonomia, né? E isso quer dizer que se o carro não carregar na ida, ele vai carregar na volta, porque o carro ainda fica rodando na pista para acompanhar outro carro para fazer uma gravação, para fazer uma foto. Ele serve a essa função também. Então temos que carregar. A pista não tem carregador, se tivesse seria lento e o carro teria que ficar parado e não estaria sendo usado como carro de apoio. Os carregadores rápidos na estrada, por boa parte do ano de 2024, foram limitados. O Graal estava sem carregadores, por exemplo. Estavam trocando os Graals que já tinham, os postos que já tinham carregador. Tiraram os antigos porque já estavam defasados, eram de uma parceria antiga que acabou, um projeto que acabou, e os novos ainda não tinham sido instalados. Então, o mais próximo da pista, lá em Limeira, que é de uma boa potência, costuma funcionar, mas também é disputado. Então aconteceu já de chegar com o carro e ter gente carregando, ter caminhão carregando, porque é rota de testes de caminhões Volvo, enfim, vários caminhões elétricos que estão sendo testados em algumas operações. E aí nós ficamos reféns, tivemos que esperar as horas necessárias para carregar as enormes baterias de um caminhão elétrico, né? Ou alternar para algum carregador fora de mão. E aí você pensa, a gente sai 6 horas da manhã, 7 horas da manhã de casa, vai para o interior, fica lá no sol, espera o sol se pôr para pegar melhor luz, e no final do dia ainda tem que parar para carregar. Então o Dolphin acaba sendo uma segunda ou terceira opção para esse deslocamento. Então ele perde essa rodagem muitas vezes. Tem que estar disposto. Antes de mais nada, você tem que estar disposto a pegar o carro e saber que você vai parar. Aí eu já fiz muito de deixar carregando, pegar o computador e fazer alguma coisa. Tem que ter isso, você tem que considerar isso na sua rotina. Outra coisa é aquela coisa de, vou no shopping, boto para carregar,
Ah, vou no cabeleireiro em tal lugar, vou no mercado tal que tem carregador. Tem carregador, mas o mercado eu faço em meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo. O que um carregador de 7 kW, 5 kW repõe em 1 hora? 5 kW, que é 20% da capacidade da bateria, não é algo que faça realmente a diferença no dia a dia. E em shoppings aqui em São Paulo, em muitos você já não consegue carregar, porque carregador lento você disputa com carro híbrido e com carro elétrico, a galera espeta e vai embora. Inclusive essa questão do espeta e vai embora resultou num fato interessante ao longo acho que foi em fevereiro isso. O Fábio Black, nosso editor de arte, estava andando com um carro, foi de São Paulo para Indaiatuba, carregou em São Paulo, foi para Indaiatuba, ele não deu carga completa. E quando ele chegou em Indaiatuba, ele viu que ia ficar muito no limite para chegar em casa. Entrou para o aeroporto de Viracopos porque sabia que ali tinha carregador. Chegando no aeroporto, os carregadores estavam desativados, estavam isolados para fazerem uma manutenção. Por quê? Porque as pessoas simplesmente conectam os carros ali para carregar e vão viajar. Pega o avião em Viracopos e vai embora. Então eles tiveram que cercar dias antes para todos os carros saírem dali e aí sim poder fazer uma manutenção. E nessa ele teve que dar um jeito, foi no lava-jato lá, no próprio estacionamento, e fez um acordo para carregar o carro um pouco enquanto lavava. Só que uma lavagem em aeroporto é proporcional ao preço de um salgado na lanchonete do aeroporto. Foi R$130 a lavagem, para não ter uma pane, né, para não ficar sem bateria. Então são coisas que nós não consideramos quando avaliamos um carro elétrico. Poxa, faz sentido na minha rotina? Ah, eu faço tal quilometragem nessa rotina, tal, consigo carregar uma vez por semana, beleza. Agora, para rodar 300 km em uma semana, para fazer pelo menos uma bateria por semana, é mais complicado. Então, nós estamos tentando forçar mais o uso, forçar a utilização do Dolphin, seja para ir num evento no interior, já considerar essa parada para carregar, seja para dar um jeito de encaixar na rotina uma carga, ou até negociar com o condomínio para tentar carregar. Eu ainda não consigo. Mas a redação, né, o escritório da editora, lá nós não conseguimos, onde nós estamos hoje, nós não conseguimos colocar o carregador que veio com esse carro. Mas vamos mudar. E pro próximo já vai ter carregador. Então já vai conseguir encaixar, pelo menos na rotina do dia a dia, uma carga sem um deslocamento proposital para carregar o carro. Então o elétrico para rodar, como faz um Uber com um carro de aplicativo, né, em geral, o motorista coloca na rotina dele aquele horário que tem menos cliente para parar e carregar, sabe quanto vai rodar com uma carga e pronto. Para nós é mais difícil, a nossa rotina é até menos programada, digamos assim. Então isso já complicou um pouco a nossa rotina com esse carro, até mesmo porque eu considerava que ele teria uma autonomia maior para a nossa utilização do que ele de fato tem. Basta dizer que o próprio carro interpreta que é capaz de rodar 405 km com uma carga e não é. E eu estimava uns 360, já consegui 320. É claro que fazer viagens mais longas também é um meio de aumentar a rodagem do carro, e eu resolvi fazer isso. Eu vou constantemente ao Rio de Janeiro para calibrar o meu sotaque, e numa dessas eu resolvi ir de Dolphin. Só que eram 4 pessoas no carro, um cachorro, um calor de 40 graus e já tinha feito uma parada em Roseira, que é praticamente o meio do caminho entre a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro. E aí, na minha programação, eu conseguiria chegar no carregador mais rápido que teria mais adiante, em Seropédica, e pularia um carregador em Piraí que está com a potência mais baixa, porque é um carregador mais antigo e com disponibilidade de energia menor. É um carregador que carrega a 18 kW, é quase a... Quer dizer, tem muito carregador lento que entrega 22, então é meio
me faria parar por mais tempo, não seria bom. Então segui para a Seropédica, já depois da descida da serra, contando com a regeneração na descida da serra, que realmente veio, ganhou bons 15 km de autonomia. E quando eu cheguei nesse carregador, que fica do outro lado, e você tem que percorrer 10 km para fazer um retorno, ele tinha 56 km de autonomia, e o carregador não funcionou. Tentei com um aplicativo, tentei com outro, tentei o carregador lento para ver se dava alguma coisa, nada. Não rolou, não tinha muito jeito. E o próximo carregador rápido estaria em Nova Iguaçu, também paralela à Dutra, já no sentido Rio, mas a exatos 56 km que era o que eu tinha de autonomia. E eu tive que encarar. Não foi legal andar na Dutra no calor, com o vidro meio aberto para não influenciar tanto na aerodinâmica e a 70 por hora, na Baixada Fluminense. Era de dia, por volta da hora do almoço, mas deu para chegar, ainda que o Waze quase tenha me feito pegar a saída errada. Eu ia perder esse carregador e aí não sei o que poderia acontecer. Nós já fizemos o teste de autonomia com esse carro, nós sabemos o processo dele até esgotar a movimentação, esgotar a parte utilizável da bateria, mas consegui chegar, carregou rápido, carregou na potência máxima do carro, que é 65, e consegui concluir a viagem. Mas foi um perrengue, foi meio traumático. A minha esposa já não quer mais viajar com esse carro, mas vou acabar viajando sim, a contragosto dela. E o nosso estagiário, o Lucas Parente, ele também pegou o carro no fim do ano, já depois da revisão, e prometeu rodar 1000 km. No final ele rodou quase 2.300. Foi para o interior de São Paulo várias vezes, foi de São Paulo a Poços de Caldas, voltou. E, bem, em um período de 15 dias para fazer todo esse percurso, considerando apenas as cargas em carregadores rápidos, ele demorou 9 horas e 25 minutos parado em carregadores. Não continuamente, né? Foram várias recargas ali entre 40 e 1 hora, 40 minutos e 1 hora. O fato é que um carro elétrico, ele exige de você um certo compromisso com o planejamento. Você tem que ter ideia, você tem que pensar como um piloto de avião, pensar no seu destino e pensar o que você vai fazer se o aeroporto do seu destino fechar. Se acontecer como em Heathrow, que acabou a energia, para onde eu vou? Você tem que ter uma noção de onde tem um carregador que atenda a sua demanda nas proximidades e o tempo para chegar até lá. Você tem que considerar que você vai chegar com uma autonomia que permita que, se tiver um caminhão carregando lá, se não estiver funcionando, se estiver sem energia, você consiga chegar em outro carregador. Talvez eu tivesse que parar ali num carregador mais lento por um pouco, só para ter uma segurança, para, se fosse necessário chegar na cidade do Rio de Janeiro, seria possível. Mas, enfim, é parte dos aprendizados que você precisa ter quando está com um carro elétrico. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança no modo de dirigir e também, para nós, é uma mudança na forma de testar. Mas agora vai. Continue acompanhando Longa Duração mensalmente no site, na revista e, como você sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo.